O que fazer quando tudo está dando errado? É sobre esse assunto que hoje eu quero falar neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero conversar com você um pouquinho a respeito deste assunto que tem um grande impacto na nossa vida, porque se nós sabemos lidar com situações difíceis, nós tendemos a ter uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila. Por outro lado, quando nós não sabemos lidar com dificuldades, com problemas que nós enfrentamos, nós tendemos até mesmo a abandonar a nossa fé, e isso não é proveitoso. Então eu quero, segundo a palavra de Deus, falar um pouquinho sobre esse assunto e te mostrar na Bíblia como nós podemos agir quando as coisas não estão indo bem. Eu quero apenas te lembrar que, se caso você é novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal, pois assim você estará ajudando o crescimento do canal, e caso você deseje, compartilhe esta mensagem com mais alguém que precisa ouvir esta palavra, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Eu quero começar a meditar com vocês em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, no finalzinho dele, que diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A primeira atitude que nós devemos ter quando tudo está indo mal é nos posicionar em oração. A oração, ela não é apenas um momento onde nós vamos pedir algo que nós queremos. A oração é um momento onde nós vamos batalhar, nós vamos guerrear em favor daquilo que nós necessitamos. Tiago 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Então, a principal atitude que nós devemos ter quando nós estamos passando por situações que nós não sabemos como lidar, como nós não sabemos resolver, é orar. Porque quando nós oramos, nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé na presença de Deus, na palavra de Deus. E a oração, ela é a principal arma espiritual que nós temos em nosso favor. Ela vai nos mostrar que o nosso Deus, ele trabalha em nosso favor. Quando nós oramos, nós precisamos entender que a oração tem os seus efeitos. E esses efeitos, eles estão relacionados com o agir de Deus. Quando nós oramos, nós vemos Deus agir em nosso favor. Por isso que nós olhamos para o Tiago 5,16 que nós lemos, e a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, porque todas as vezes que nós oramos, algo da parte de Deus acontece em nosso favor. Nós não lutamos com nossas próprias forças, nós não lutamos com a nossa própria sabedoria, mas quando nós oramos, nós estamos buscando os recursos dos céus para lidar com as situações da vida. E por mais que muitas vezes nós encontramos situações que parecem ser de ordem natural, nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele é sagaz. O inimigo das nossas almas, ele procura tentar mexer com a nossa fé, mexer com a nossa esperança, e isso não é proveitoso para nós. Por isso é muito importante nós entendermos que a oração, ela é uma arma espiritual, na qual vai fazer com que todas as artimanhas do inimigo, todo o engano do inimigo, todos os laços do inimigo sejam colocados por terra. Segunda lição que eu aprendo, que a oração, ela é um posicionamento de renúncia, porque quando nós oramos, nós deixamos de lado toda a nossa vontade, todo o nosso rancor, desejo de vingança, toda a vontade, muitas vezes até mesmo de perder a sua vida, e começamos então a procurar a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós renunciamos à nossa vontade, renunciamos os desejos que não vêm de Deus no nosso coração, e nós começamos a desfrutar da paz que excede todo entendimento. Porque quando nós oramos, a presença de Deus, ela vem sobre a nossa vida. E quanto mais nós renunciamos, mais estamos dispostos a ouvir Deus, mais estamos dispostos a ver Deus agindo e não nós agindo por si mesmos, mais nós veremos milagres acontecer, mais nós veremos os problemas se resolverem, porque o nosso Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. O texto de Isaías capítulo 64, versículo 4 nos diz isso, que desde a antiguidade não se viu e não se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A orar, então, é saber esperar o tempo e a vontade de Deus. E aqui que eu aprendo uma grande lição, porque
enquanto nós oramos, nós estamos escolhendo, nos posicionando em ter o melhor de Deus na nossa vida. A terceira lição que eu aprendo a respeito deste texto que nós lemos, de Tiago 5,16, é que a oração, ela nos conduz ao descanso em Jesus. As dores, as aflições da vida, as tribulações, as frustrações, tendem a tirar nossa paz, tendem a arrancar de nós a alegria, tendem a arrancar de nós o descanso e começa a colocar inquietação, tristeza, amargura, preocupação, mas isso não é bom. A Bíblia diz no capítulo 4 de Filipenses que nós devemos não estar ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar a Deus em oração, porque Ele tem cuidado de nós. E aqui eu aprendo que quando nós oramos, nós abrimos mão da ansiedade, abrimos mão da preocupação dos problemas e nós começamos a descobrir o descanso que Jesus tem para nos oferecer. É o texto que nós gostamos e conhecemos muito, de Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem ir até Jesus e tomar o fardo de Jesus, que é leve, o seu jugo, que é suave, e nós encontraremos no Senhor Jesus descanso para a nossa alma. Então, quando nós oramos, nós estamos não apenas vendo os nossos problemas se resolver, mas nós também descansamos a nossa alma. Nós descansamos, meus irmãos, o nosso coração. As preocupações não são capazes de tirar nossa alegria, de tirar a nossa fé, a nossa esperança, porque nós estamos indo até a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. E como que nós vamos até Jesus? É através de uma vida de oração. Jesus, ele disse assim no Sermão do Monte, que nós devíamos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar ao Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto, ele nos recompensará publicamente. E essa recompensa não está relacionada apenas com bens materiais, com ser honrado diante dos homens, em ser conhecido diante das pessoas, mas essa recompensa pode ser a solução do seu problema, pode ser a cura que você tem esperado, pode ser a porta que você está tanto pedindo, clamando ao Senhor. E eu lembro do texto que Jesus diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Então, quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos ir até os pés de Jesus. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Não pode ser de um coração dividido, porque a Bíblia nos fala que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, aquele que traz a recompensa, aquele que traz a resposta, aquele que muda a situação que nós estamos vivendo. Por isso é muito importante você entender que não deve tomar nenhuma decisão sem antes ter uma resposta de Deus. Aprendemos então neste vídeo que a oração tem alguns resultados, sendo eles: primeiro, o agir de Deus; segundo, o descanso para a nossa alma; e terceiro, a vitória sobre todas as adversidades. Lembre-se de Lucas 1,37. Para Deus não há nada impossível. O nosso Deus é o Deus de milagres, o Deus que tudo pode, o Senhor que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Meus irmãos, eu quero te agradecer por estar até aqui comigo no final deste vídeo. Eu quero que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família. Lembrando apenas que, se caso ainda você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, assim Deus nos permitindo.